Apito inicial, bate-papo Futebol Clube na área. Tudo bem, Gilberto? Beleza, e hoje continuamos as histórias do Sampaio Corrêa, Bolívia querida e maior torcida deste Maranhão. É o centenário do Bolivão em destaque aqui no canal. Simbora! É isso aí, um centenário repleto de histórias. E histórias são boas para ser contadas por quem tem propriedade para fazê-lo. E eu tô ao lado de um boliviano. Sou Joe. Gilberto, Sampaio Corrêa, quais são suas memórias mais remotas? Mais remissivas. Por exemplo, meu pai, um boliviano raiz, daqueles mesmo, apaixonados. Aliás, como é tradição nos grandes times de São Paulo, por exemplo, os italianos, os comerciantes, os aficionados sempre ajudavam os times. Aliás, também em Belo Horizonte. Meu pai foi um incentivador e colaborador mesmo assíduo, ferrenho da Bolívia querida. Como, por exemplo, comprando uniforme, comprando chuteira, bola e ajudando mesmo os jogadores que necessitavam. Afinal de contas, a gente fala de um futebol de um período muito incipiente. E um time que na época já grande, mas ali localizado ainda no centro, no bairro, e ali no bairro do centro, né, do bairro de São Pantaleão. E ali você... Na Rua Santa Rita. Justamente, onde você morou, né? Perto da Rua de Pespontão, então é muito engraçado, a sede era lá no final, depois da Americana, passava a Praça da Alegria e a sede pequena do Sampaio. Mesmo o Sampaio já sendo grandioso, afinal de contas a gente não tinha ainda esse modelo de clubes que tem parque de treinamento, enfim, como as coisas são. Gilberto, a trajetória do Sampaio Corrêa, a gente deu uma lida ali na história, ele surge como um clube outsider total, havia grandes clubes, o Luso Brasileiro, o Fênix, o próprio Tupã, lá dos anos 30. O Sampaio começa a ganhar um campeonato aqui e ali, depois começa a rivalizar com o Moto e o Maranhão, mas só nos anos 80 é que o Sampaio passa a ser o time com mais títulos maranhenses. Demorou esses 50 anos para que o Sampaio passasse a ser, de fato, como é hoje, o maior clube do Maranhão, em conquistas e também, claro, em participações em campeonatos brasileiros, é o único time na Série B. Não é isso, né, Gilberto? Eu acho que o Sampaio tem algumas curiosidades que faz com que seja uma paixão por não maranhenses vivendo em suas localidades. Eu posso citar, por exemplo, o Skank, quando veio a primeira vez aqui, o Samuel veio tocar, foi o primeiro show... Jogos de Verão do Calhau. Foi. E engraçado, o Skank abrindo para a tribo de Já. Justamente. Com o maior orgulho, me lembro que os meninos estavam nervosos. E o Samuel, me lembro bem, a primeira coisa, Gil, por favor, me arruma a camisa do Sampaio Corrêa. Porque ele lembrava de situações curiosas, como o Sampaio, o grande embate do Sampaio com o Cruzeiro, depois os zagueiros do Cruzeiro vieram ser zagueiros do Sampaio Corrêa, como Moraes. Teve aquele episódio da Simonique quebrando a perna do grande Joãozinho, que foi o herói de 76 da Libertadores pelo Cruzeiro. Um jogo em 1981, no Mineirão, um Cruzeiro e Sampaio, e aí, infelizmente, uma dividida, o da Simonique tirou o Joãozinho do gramado por muito tempo. Muito tempo, quase. Inclusive, depois nem voltou a ser o Joãozinho que era. Por conta dessas e outras histórias, o mineiro tem um carinho muito grande, principalmente o torcedor do Cruzeiro, pela Bolívia querida. Gilberto, o que você lembra, o que você sabe, né, do time de 72, o primeiro time campeão brasileiro, Gojoba, Djalma Campos, esses caras eram bons mesmo? Você tá doido, rapaz, era Eu me lembro bem que as pessoas falavam, tem academia, que era o Palmeiras, mas tem academia, que era o Sampaio. Todo mundo jogando cadenciado, de cabeça erguida. Era um padrão de jogo, de grandes times, assim como o pessoal até dizia, olha a nossa laranja mecânica, olha só como é que o Sampaio joga feito time grande. Pode vir qualquer time do Brasil que a gente ganha, enfim. Aliás, o Sampaio era um dos poucos times que fazia frente ao Tiradentes do Piauí, que era um bicho-papão. Tiradentes, um time formado a partir da Polícia Militar, mas o Tiradentes era um bicho-papão. Ganhava o Flamengo, ganhava o Fluminense, ganhava não sei quem, mas chegava aqui para a Bolívia taca. As minhas memórias de infância do Sampaio já remetem ao time que tinha Jocabaleia, Rosclin, Cabecinha, Bimbinha, que foi exatamente o time tricampeão até 86, que vai passar o Moto na quantidade de títulos maranhenses, né? Inclusive foi o último time do Sampaio a jogar a primeira divisão. Eu me lembro que naquela época jogou com São Paulo, jogou com Joinville, não foi muito bem, ficou lá no meio da tabela, mas foi um time que jogou a primeira divisão do Brasileirão. Como o Maranhão sempre foi ligado ao futebol carioca, por exemplo, muito mais do que o futebol paulista,
eu comparava muito os clássicos, os grandes clássicos dos times daqui, como exemplo Sampaio e Moto, Sampaio e Maranhão, a clássicos como Fla-Flu, como Fluminense e Vasco, ou Flamengo e Vasco, porque o clima era exatamente o mesmo. Inclusive, o Hugo Saraiva, ou o Claunísio, ou os dois, nos livros deles, eles contam essa história de que o Fla-Flu maranhense, lá nos anos 30, era o Sampaio e Maranhão, porque o Sampaio, com a camisa tricolor, parecia o Fluminense, e o MAC, naquela época, era rubro-negro. Não tinha o azul. Exatamente. Então, os uniformes pareciam o uniforme de Flamengo e Fluminense, e o clássico Samará era conhecido nos anos 30 como o clássico Fla-Flu maranhense. E o caldeirão do Nilzinho Santos fazia com que a gente tivesse um clima muito legal, muito familiar, que eu acho, inclusive, continua até hoje. Uma coisa que ainda não foi contaminada pela mídia, né, porque a gente assiste de fora, no futebol maranhense, é essa falta de empatia entre as torcidas. Afinal de contas, a gente não tem nem histórico disso. O maranhense é gozador por natureza. Infelizmente, não é um espírito bélico, né, entre as torcidas. Tanto que o pessoal tem uma gozação, mas não tem quem é briga. motense fala boliviano, quem é boliviano, fala motense. E as pessoas curtem isso numa boa. Às vezes nem sempre com esse carinho todo. Fala sardinha. Voltando aos grandes momentos do Sampaio, outra lembrança boa que eu tenho é o time de 97, foi campeão brasileiro invicto. Eu acompanhei no estádio vários jogos desse time, inclusive a final 3-1 contra a Francana, com um show de Marcelo Barón, artilheiro que depois foi embora, foi pro Japão e sumiu. A bola vai sobrando com o Barón, domina, bota no chão, sai com categoria, tá aí o artilheiro Marcelo Barón. A devolução deu certo com o Barón, com o Ricardo, com o Barón. Boa jogada na cara, é só caprichada e já bateu! Gol! Engraçado que tem alguns, o Sampaio também tem essa característica de recuperar jogadores, como por exemplo como é aquele centroavante aqui? Antes de ser o ano passado, não retrasado, depois vai para outro time. Caio Dantas. Caio Dantas e o ano passado é o Gabriel Poveda. Recuperando jogadores, como por exemplo, o Caio Dantas não dá certo em lugar nenhum. Veio pro Sampaio e virou artilheiro do campeonato. O do ano passado também. Poveda também. Inclusive, por causa do Sampaio, ressuscitando a carreira deles e dando bons contratos em outros times, apesar de não reeditarem os seus melhores momentos de futebol, como na Bolívia, querido. Volta pra cá, rapaz. Um momento histórico, Gilberto, que envolve o Sampaio Corrêa e o futebol maranhense foi a dobradinha de um dia para o outro de um jogo da Seleção Brasileira no Castelão e no dia seguinte um Sampaio e Santos. Brasil e Iugoslávia. 98. O Brasil com Luxemburgo no banco. Marcelinho Carioca fez o gol. E Petkovic jogando para a Iugoslávia. Que coisa engraçada. Começa a ficar alegre, esperto, bater palmas e pular. O torcedor brasileiro aqui em São Luís. São mais de 70 mil pessoas nesse estádio. Direito do goleiro foi para a esquerda, o Marcelinho bateu. Gol! E a curiosidade maior, Paulinho, é que não se tinha certeza se haveria público por 2 dias seguidos. É verdade, até porque os ingressos eram caros. É do Brasil! Mas a curiosidade, o Luxemburgo convocou para aquela seleção brasileira um jogador maranhense chamado Jackson. Na época eu não lembro se ele já estava no Palmeiras ou se ele era do Sport. Não lembro. Jackson, que é cunhado do Otávio Parga, que toca comigo na Daphne. Abraço, Otávio. Grande Otávio. E, quer dizer, no dia seguinte... Teve um Sampaio e Santos. E aí, o Sampaio empatou lá na Vila Belmiro. Pois é. Deu a esperança. Vamos bater o peixe aqui, né? O Sampaio segurou um 0-0 lá na Vila. Era a Copa Comebol, semifinal. Deu a esperança de que na volta poderia eliminar o Santos do então técnico Emerson Leão. Ivan fez 1-0 para o time da casa. Viola definiu a goleada. Santos 5, Sampaio Corrêa 1. O Santos meteu 5 gols aqui no Castelão e o Sampaio infelizmente ficou fora. Mas levou mais gente nesse dia seguinte do que a Seleção Brasileira e Iugoslávia. E aliás foi matéria no Globo Esporte. 24 horas antes, eram 91 mil torcedores na estreia da nova seleção de Vanderlei Luxemburgo. Em 2 dias, 187 mil pessoas. Totalmente lotado, o povo de Maranhão tá de parabéns. Momento épico do futebol maranhense, 97 mil pessoas no Castelão para assistir Sampaio Corrêa e Santos. Muita gente. E você, qual a sua lembrança do Sampaio Corrêa e qual a sua lembrança do centenário? Qual a sua primeira vez com a Bolívia, querida? Apito final, a gente volta, até a próxima!